do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estás, limpa estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vamos também cantar o hino de número 119. Hino de número 119. Aos pés da cruz. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário ao monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio, junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Obrigado, e passo a oportunidade para o irmão Juan.
Buenos dias. Vamos começar com a leitura de hoje. A nossa leitura de hoje está no livro dos Salmos 147. Salmos 147. Eu vou ler o primeiro, vocês me acompanham com o segundo e assim sucessivamente, tá bom? Todos acharam já? Vamos começar. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, completa os céus de Israel. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Grande é nosso Senhor, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao nosso Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o pó do céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, e que faz produzir ervas sobre os montes. O que dá aos nossos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem, e dos que esperam na sua misericórdia. Porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa aos teus filhos dentro de ti. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhece, louvai ao Senhor. Assim agradeço a oportunidade e passo a palavra à irmã Ataí. Bom dia a todos, irmãos. Vamos pegar o boletim semanal. Vamos fazer a memorização da palavra, lá na última página. Semana passada, livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Eclesiastes, capítulo 24. Não há melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24. Desta semana, livro de Jó, capítulo 15, versículo 14 e 16. Que o homem para que seja puro e o homem que nasce da mulher para ser justo. Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros justos. Quanto mais abomináveis e corruptíveis, e o homem que bebe a iniquidade como água. João capítulo 15, versículos 14 e 16. Que o homem para que seja puro e o que nasce da mulher para ser justo. Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros.
olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade. Pessoal, vamos fazer a memorização dessa palavra? Quem sabe, se disponha. Ninguém? Que o homem, para que seja puro, e que nasce da mulher, para ser justo. Eis que ele não confia nos seus santos, e nem nos céus são puros. Aos seus olhos, quanto mais abomináveis e corrupto é o homem que bebe a iniquidade com a água. Jó, capítulo 15, versículo 14 e 16. Semana que vem, livros Salmo 38, versículo 3 e 4. Não há coisas são a minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Versículo 3 e 4. Assim eu encerro. Bom dia a todos, agradeço a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade. Obrigado. Passo para o irmão Alexandre. Novamente, bom dia. Gostaria de apresentar o pastor Jacobach. Hoje teremos o quinto parte do seminário bíblico. Alguns avisos. Hoje teremos a Santa Ceia também, tá? No final. Se alguém no final também tiver dúvidas sobre a palavra de hoje, ou dúvidas sobre a palavra, sobre a Bíblia, pode tirar as suas dúvidas com pastores, eles estão aqui disponíveis no final para isso. Por gentileza, gostaria que os irmãos evitassem ficar levantando constantemente. Peço novamente, desliguem os celulares, coloquem no modo avião ou vibração, para que não interrompa a palavra. Se alguém tiver algum problema, estiver com sono, estiver cochilando, pode ficar lá atrás em pé, ou pode pegar também, lá no fundo temos café, água, chá, para quem preferir. E assim agradeço a oportunidade, e agora passo para o pastor Jacobach. Bom dia. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, muito obrigado. Senhor, muito obrigado por nos permitir este seminário precioso. Pela sua graça de Deus, nós sabemos que Deus realmente existe e o Senhor é o único Criador. Senhor, pela graça de Deus, nós aprendemos Tua palavra. Senhor, ontem nós sabemos que todo mundo são pecadores diante de Deus. Senhor, por favor, nos ajude para ouvir Tua palavra e compreender, conhecer a Tua palavra e Tua vontade. Somente dependemos das mãos, graça de Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar Isaías 59, verso 1 e 2. Isaías 59, primeiro verso e versículo 2. Isaías 59, verso 1 e 2. Já acharam? Então, para economizar o tempo, quando o seminário bíblico preparar a palavra, mas
você sempre precisa de preparar sua Bíblia, sempre. Tem que verificar, né? Isaías 59, verso 1 e 2, vamos ler todos juntos. 1, 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Semana passada, nós aprendemos todos os dias a palavra de Deus. Realmente, Deus existe, Ele é Criador. E também ontem, nós descobrimos minha situação diante de Deus. Realmente, eu sou grande pecador diante de Deus. Não tem como. Só nós precisamos depender das mãos, graças de Deus. Não tem outra maneira. Aqui está falando, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Irmãos, a mão do Senhor tem poder para te salvar. Mão do Senhor tem poder. Aqui está falando, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Irmãos, não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus que não sejamos salvos. Então, o problema, onde está? O problema, onde está? É meu problema. Mas as vossas iniquidades fazem separação. Vossas iniquidades, vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto. Seu pecado encobrem o rosto de Deus, para que não vos ouça. Problema é seu pecado. Não é de Deus. Aqui. Aqui. Deus. Eu, diante de Deus, eu e você é pecador. Pecador significa aquele que peca. Cantor significa aquele que canta. Pecador é profissional para pecar. Você é muito profissional para pecar. Mas não tem poder para resolver seu pecado. Aqui está falando, vossas iniquidades, vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Aqui, separação. Tem grande parede de pecado. Aqui, pecado. Esse é meu pecado.
está bloqueando para Deus. Essa é parede de pecado. O que é salvação? O que é salvação? Tem que derrubar esse parede de pecado. Por causa de meu pecado, eu não consigo chegar até Deus. Esse é meu pecado problema. Aqui está falando, as vossas iniquidades fazem separação. Vossos pecados fazem separação entre vós e o seu Deus. Isso é problema. Então, o que é salvação? Eu já muitas vezes falei a palavra salvação. Importante salvação. Então, pastor, o que é salvação? Salvação significa resolver o problema do pecado. Isso é salvação. Mas, eu e você somos pecadores. Pecadores nunca consegui resolver o problema do pecado. Sim, profissional para fazer o pecado, mas não tem poder nada para resolver o seu pecado. Porque nós somos pecadores. Nunca consegui resolver o problema do pecado. Então, agora, nós precisamos só depender de Deus. Só depender de Deus. Aqui. Isso é minha situação. Vamos ler todos juntos? 1, 2. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade. A vossa língua pronuncia perversidade. Nossa. Vossas mãos estão contaminadas de sangue. Seus mãos já fez muitos pecados. Vossos dedos de iniquidade. Vossos lábios falam falsidade. Vossa língua pronuncia perversidade. O que é isso? Isso significa de cabeça até aos pés, tudo contaminado por pecado. Meu cabeça até aos meus pés, tudo contaminado pelo pecado. Isso é minha situação diante de Deus. Durante pregação, por favor, não pode conversar, tá bom? Isso é importante. Depois pode conversar, mas agora só ouvir, porque a fé veio de ouvir. Por favor. Então, vossas mãos estão contaminadas de sangue. Meus dedos, minha língua, meus lábios, tudo contaminado por pecado. Então, como podemos resolver meus pecados? Aqui tem maneira. Em Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Vamos ler Romanos 6, versículo 23. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Você, para resolver seu pecado, você tem que pagar o preço do pecado. Entendeu?
você tem que pagar o preço do seu pecado. Aqui, nos avisando, qual o preço do pecado? O salário do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Aqueles que pecam devem morrer. Não tem outro jeito. Tem que morrer. Isso é a lei de Deus. Muito sério. Muito sério. O salário do pecado é a morte. Isso é a lei de Deus. Aqueles que pecam devem morrer. Por isso, no tempo de Antigo Testamento, muitos animais morreram. Muitos animais morreram para resolver o pecado de Israel. Aqui. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Expiação significa pagar o preço do pecado, resolver o pecado, resolver o problema do pecado. Expiação significa. Então, tem que morrer, né? Para pagar o preço do pecado, você tem que pagar. Significa a vida deve morrer. Mas a vida da carne está onde? No sangue. A vida da carne está no sangue. E sangue é uma vida. Por isso, para resolver o problema do pecado, sangue derrama e vida tem que morrer. Vida precisa morrer derramando sangue. Isso é a lei de Deus. Por isso, em Hebreus capítulo 9, está falando. Vamos ler? Todos juntos? 1, 2. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Agora, achei a maneira. Se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Precisa de sangue. A vida tem que morrer derramando sangue. Isso é importante. Isso é uma resposta exata. Por isso, se nós olharmos no Antigo Testamento, muitas vezes os sacerdotes sacrificam animais, né, para resolver o problema do pecado. Todo ano. Entendeu? Todo ano eles mataram ovelhas, bodes, vaca, para pagar o preço do pecado. Levítico, eu lerei. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado, sem defeito trará. Importante. Não pode de qualquer maneira, qualquer animais. Sem defeito trará. Animais deve ser sem defeito. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se degola o holocausto. E depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue de expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. Vamos ler? Letra vermelha, vamos ler todos juntos. 1, 2. Assim, o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será perdoado.
Assim, o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu e ele será perdoado. Então, pecador precisa de preparar uma ovelha, cordeiro, para resolver, para pagar o seu pecado. Esse parece bem saudável. Então, pecador precisa de preparar. E ele leva para o sacerdote. O pecador pega uma ovelha e vai ao sacerdote no tabernáculo para fazer expiação por seus pecados. Então, ele, pecador, coloca sua mão na cabeça da ovelha. Isso é importante. Se você colocar sua mão na cabeça da ovelha, então, Senhor Deus transferir seu pecado para a ovelha. Vamos olhar? Isso. De novo. Isso. Então, precisa de você se colocar sua mão na cabeça da ovelha. Quem transferir? Deus transferir seu pecado para a ovelha. Isso. Dessa forma. Então, quem deveria morrer? Homem ou ovelha? Quem deveria morrer? Homem ou ovelha? Homem ou ovelha? Originalmente, homem tem que morrer, mas pecado já transferido. Então, quem tem que morrer? Ovelha. Porque Senhor Deus já transferiu para a ovelha. Então, ovelha precisa de morrer derramando sangue. Mas, ovelha não tem pecado. Ovelha é inocente, não tem pecado nada. Mas, porque ele morreu? Por causa do pecado de homem. Senhor Deus nos permitiu esta maneira. Única maneira, isso, para resolver o problema do pecado. Então, agora já achamos única maneira. Vocês já trouxeram uma ovelha hoje? Não? Pastor José não avisou? Sim. Ovelha é uma sombra, não é verdade. Aqui, Hebreus, capítulo 10, verso 1. Eu lerei. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente, eles oferecem. Visto que a lei, no Antigo Testamento, a lei é apenas uma sombra. No Antigo Testamento, antigamente, o povo de Israel sempre trouxeram muitos animais, sacrificar para Deus. Mas animais é uma sombra, não é imagem real, não é real. Mas tem sombra, se ferir, tem imagem real. Aqui, se tem sombra, imagem também tem real. Visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não há
imagem real das coisas. Aqui está. Nunca consegui aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano. Continuamente eles oferecem. Sim, o tempo de Antigo Testamento, todos os anos eles sacrificam animais, todos os anos. Mas aqui está declarando, nunca consegue com animais. Por quê? Isso é sombra. Aqui, olha. As pessoas, os humanos e animais, é mesmo valor? Não, nunca. Por quê? Os humanos têm espírito, imagem de Deus. Os humanos têm espírito, têm imagem de Deus. Mas animais não têm espírito. É valor bem diferente. Então, animais não pode resolver o problema do pecado do homem. Não pode. O sangue de animal não pode tirar os pecados do homem. Então, precisa quem? Não é animal, mas precisa de homem. Isso é importante. Para resolver esse grande parede de pecado, precisa de sangue, né? Sangue, mas não pode sangue de animais, mas precisa de homem. E sem defeito, né? Precisa de sem defeito. Então, homem e sem pecado. Precisa de 2 requisitos. Tá certo? Requisitos. 2 requisitos. Primeiro, homem. Segundo, sem pecado. Então, no universo, quem sem pecado? Somente quem sem pecado? No universo, tem homens? Ninguém. Só Deus. Só Deus é inocente sem pecado. Só Deus. Homem, ninguém. Só Deus. Mas tem problema, por quê? Deus não é homem. Ele não tem carne. Ele é espírito. Deus não tem carne, não tem sangue, não tem osso, não tem carne, né? Ele não tem carne. Ele não é homem. Por isso, Senhor Deus decide o quê? Ele se tornou um homem. Ele vestiu uma roupa de homem. Ele vestiu a roupa de homem. Ele se tornou um homem. E ele entrou neste mundo. Quem é ele? Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo, ele é 100% é o homem. E ele, Jesus, é 100% é Deus. Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. Agora entendi. Homem e sem pecado só é Jesus. Jesus é homem e ele sem pecado, porque ele é Deus. Agora entendi. Então, por isso,
Jesus é Deus e é homem. Então, Hebreus capítulo 10, verso 4 e 6 a 6. Eu lerei. Hebreus capítulo 10, verso 4 a 6. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, sim. Porque é impossível que o sangue dos animais tire os pecados. Por isso, entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Impossível animais. Por isso, entrando no mundo. Quem entrando no mundo? Quem? Jesus. Por isso, Jesus entrou neste mundo. Senhor Deus não sacrifício e oferta de animais, não quer. Por isso, Senhor Deus se preparou um corpo, o corpo de Jesus. Por quê? Corpo de animais não pode, por isso Senhor Deus se preparou um corpo. Entendeu? Senhor Deus preparou um corpo para nós, corpo de Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou principal. Nossa, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Qual palavra? Essa palavra é muito fiel, por isso, digna de toda aceitação. Todas as pessoas têm que aceitar esta palavra. Qual palavra? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Apóstolo Paulo está falando, dos quais eu sou principal. Nossa. Apóstolo Paulo está falando, eu sou pecador principal. Apóstolo Paulo disse, eu sou o pecador principal. Mas, graças a Deus, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os justos. Os justos? Não, os pecadores. Aqui. Homem sem pecado. Ele é só Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo. Aqui, mundo. Primeiro homem, quem é? Primeiro homem, quem é? Adão. Última pessoa, quem é? Ninguém sabe, né? Ainda não nasceu. Ele é última. Última pessoa. Ninguém sabe, ainda não nasceu. Isso é mundo. De Adão até última pessoa. Jesus Cristo veio ao mundo para o quê? Para salvar os pecadores. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. 2024 anos atrás, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, agora, só precisa verificar, ele fez ou não.
ele fez ou não. Só verificar isso. Por quê? 24 anos atrás, ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus Cristo, eu consigo ler isso dessa forma. Cristo Jesus veio ao mundo para me salvar. Tá certo? Sim, sim. Cristo Jesus veio ao mundo para mim, porque eu sou pecador, né? Então, para me salvar. Dos quais eu sou o principal, sim. Jesus Cristo veio ao mundo para me salvar. Para me salvar. Primeiro João, ele não tem pecado, né? 1 João, capítulo 3, verso 5. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Bem sabeis que ele se manifestou, sim, ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Nele não há pecado. Nossa, ele não há pecado. Homem sem pecado, sem defeito, sem defeito. Ele não há pecado. Jesus Cristo é inocente, não há pecado. Ele veio ao mundo. Por isso, João Batista testificou sobre Jesus. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? João, capítulo 1, verso 29. Vamos ler todos juntos. 1, 2. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus. Jesus é cordeiro? A ovelha? Porque João Batista testificou que Jesus Cristo é um cordeiro de Deus. Por que cordeiro? Porque Jesus Cristo veio ao mundo para pagar, para tirar nossos pecados, né? Então, ele veio ao mundo como ovelha, como se fosse no Antigo Testamento, muitas ovelhas, muitos cordeiros morreram para resolver os pecados. Por isso, João Batista testemunha, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Isso significa, ele veio ao mundo para resolver nossos pecados. Então, o Cordeiro de Deus significa tem que morrer. O Cordeiro de Deus tem que morrer. Então, todas as pessoas nasceram para viver. Todas as pessoas nasceram para viver, mas somente Jesus Cristo nasceu para morrer. Sabe? Todas as pessoas nasceram para viver, mas Jesus Cristo nasceu para morrer. Porque ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é importante. Essa palavra, pecado do mundo, isso é importante. Pecado do mundo. Aqui. Isso é pecado do mundo. O que significa pecado do mundo? De pecado do Adão até pecado da última pessoa. É isso, né? Pecado de Adão até a última pessoa. Isso é o quê? Pecado do mundo. Esse é pecado do mundo. Jesus Cristo veio ao mundo para tirar
o pecado do mundo. Então, dentro do pecado do mundo, seu pecado incluído ou não? Sim? Senhora, nome é? Méria. Então, pecado da Méria também já incluído do pecado do mundo? Sim. Meu nome é Jaco, né? Jaco. Pecado do Jaco também já incluído no pecado do mundo. Meu pecado também já incluído. Por quê? Agora, 2024, né? Agora 2024. Eu nasci 1981. Agora 2024. Dia vou morrer, né? Mas não sei quando vou morrer. Então, eu morei há 42 anos, de 81 até 2024. Eu pequei muito. Meu pecado passado também já incluído, né? No pecado do mundo. Então, o Senhor Jesus Cristo já pegou meu pecado do passado. Tá bom. Então, desde agora, vou resolver meu pecado por minha própria força. Não, isso não. Porque já meu pecado do futuro também já incluído no pecado do mundo. Nossa. Agora entendi. Meu pecado do futuro também já incluído do pecado do mundo. Nossa. Que isso? Aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo já tirou o pecado do mundo. Então, meu pecado também já foi tirado. Amém? Amém. Aleluia. Aqui. Que isso? Galaxy A7. Quem é Galaxy A7? Acho que, por favor, 여기서 해야 되나? Satanás está atrapalhando, né? Porque é importante. Então, agora está brigando. Senhor Deus e Satanás está brigando, né? Aqui, pecado do mundo, isso é importante. Pecado do mundo. Pecado de Adão. Adão. Pecado de Adão também já incluído no pecado do mundo. Aqui, meu pecado também já incluído. Pecado da última pessoa também já incluído. Tudo, esse é pecado do mundo, tudo já incluído, né? Mas pela graça de Deus, isso é importante. Deus transferiu para Jesus Cristo pecado do mundo. Deus transferiu para Jesus. Aqui, vamos ler todos juntos. 1, 2. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quem fez? Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Irmãos, isso é importante. Muitas pessoas pensam, eu preciso de confessar
para transferir para meu pecado, transferir para Jesus. Mas eu não consigo. Eu não sabia meu pecado tudo. Mas Deus sabe tudo. Por isso, o Senhor fez, isso é importante. O Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Deus transferiu o pecado do mundo para Jesus. Então, Jesus Cristo carregou o pecado do mundo. Ele carregou todos os pecados do mundo. Isso é importante. O Senhor fez cair sobre ele. Aqui. Isso. Jesus Cristo carregou. Jesus Cristo carregou o pecado do mundo. Quem transferiu para ele? Quem transferiu? Quem fez? Deus. Eu não. Padre não. Pastor não. Papa não. Deus, próprio Deus, fez cair o pecado do mundo para ele, para Jesus. Por isso ele obedeceu para Deus. Jesus Cristo obedeceu. Ele carregou o pecado do mundo. Então, ele tem que pagar. Ele tem que pagar o preço do pecado. Só com sangue, Com sangue. Então, por isso ele é inocente, mas ele morreu derramando sangue. Ele é verdadeiramente inocente, mas ele morreu na cruz para pagar o seu pecado, a dívida de seu pecado. Ele é inocente, mas ele morreu para você. De acordo com a lei romana, quem morre na cruz deve ser espancado com 120 chicotes. Antes de ele morrer, bateu 120 chicotes. Seu corpo será despedaçado. Por quê? Porque um grande prego foi pregado na mão inocente de Jesus. Por causa dos pecados das minhas mãos. Meu pecado prega as mãos de Jesus. Porque grandes pregos foram pregados nos pés inocentes de Jesus. Por causa do pecado que comete com meus pés. Porque uma coroa de espinho foi colocada na cabeça de Jesus, inocente. A coroa de espinhos representa uma maldição de Deus. Jesus recebeu a maldição de Deus em favor dos pecadores. Porque tem muitos pensamentos maus na minha cabeça. Por isso, Jesus Cristo recebeu coroa de espinhos. Vamos assistir um vídeo. Este vídeo, diretor fez conforme a Bíblia. 2, 3, 4, 6, mais forte, 7, mais forte, 9, 12, mais forte, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
isso? Costas! Quero ver Costas! comer. Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Eis o homem! O que mais quereis? Crucifica-o! Deve ficar aberta. Prega! Oh, Pai, perdoa-os. Pai, eles não sabem. Levantar a cruz! Levantai!
Deus. Você ouviu? Quando Jesus chamou a Deus de Pai ou Deus? Pai ou Deus? Deus. Você sabe, durante a vida dele, ele nunca chamou a Deus de Deus. Sempre ele chamou de Pai. Pai, meu Pai, Pai. Mas, quando na cruz, ele chamou de Deus. Por quê? O Senhor Deus não permitiu. Não, eu não é seu pai. Você é pecador. Você já carregou o pecado do mundo. Por isso, o Senhor Deus não permitiu. Isso é mais sofrimento para Jesus. Sofrimento de Jesus. É maior sofrimento é isso. Senhor Deus não permitiu chamar de Pai. Porque agora ele está morrendo como pecador. Pecador diante de Deus. Por que me abandonaste? Abandonou, me abandonou. Está consumado. Ele disse, está. Vamos procurar João, o Evangelho de João, capítulo 19 e verso 30. Vamos procurar. Essa palavra é importante. Vamos procurar João 19 e 30. João capítulo 19, versículo 30. João 19, verso 30. Vamos ler. Todos juntos. 1, 2. E quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele morreu. E ele voltou a Deus. Última palavra dele, ele disse: está consumado. E ele voltou. Morreu. Ele morreu derramando sangue na cruz. E ele voltou para Deus. Ele disse, última palavra, o que? Está consumado. O que significa está consumado? Já feito. Perfeitamente terminou. Já feito. Terminou. Acabou. O que acabou? O que fez feito? Ele veio para quê? Ele veio para quê? Este mundo. Para que veio ao mundo? Para salvar os pecadores. Ele entrou e quando ele ia embora, para voltar a Deus, ele disse: está consumado. Então, ele realizou ou não realizou? Realizou. Ele nos salvou, né? Ele disse: está consumado. Perfeitamente eu fiz. Sem problema. Eu já salvo todas as pessoas. Amém? Está consumado. Ele morreu como uma ovelha, derramando sangue. Sangue de Jesus tem poder para pagar o preço do pecado. Já sangue de Jesus já derramou, já pagou. Tá certo? Tá certo.
irmãos, pastor, eu não consigo acreditar. Mesmo que você não acreditar, já pagou, né? Já pagou. Mas se você não acreditar, não válido, né? Não é válido. Por quê? Por exemplo, uma empresa porque toda casa, governo do Brasil mandou água para toda casa, enviando água para toda casa. Mas se você não abrir torneiro, né? Torneiro, registro, então você não consegue tomar. Mesmo que a água já chegou na sua casa, mas você morreu com sede. Por quê? Não abriu. Tem que abrir. Isso é acreditar. Porque sangue de Jesus já pagou o seu pecado. Então, aqueles que acreditam nisso, recebeu salvação. Então, Judá vendeu Jesus Cristo, né? Judá vendeu. Então, sangue de Jesus, então já pagou o pecado do Judá? Sim. Todas as pessoas, Adão até a última pessoa. De Adão até a última, já pagou. Mas, infelizmente, ele agora está no inferno. Por quê? Antes de ressurreição de Jesus, ele se matou. Pedro, por exemplo, 3 vezes negou Jesus Cristo. 3 vezes é maior pecador do que Judá. Mas ele não se matou, esperava. Então, Jesus Cristo morreu na cruz, ele ressuscitou e ele procurou Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Você 3 vezes me negou, então vou te perguntar 3 vezes. Você me ama? Você me ama? Sim, Senhor. Eu amo. Senhor, eu amo. Ele viu, Jesus Cristo morreu, mas Deus ressuscitou. Nossa, Ele me perdoou. Ele derramou sangue e meu pecado já pagado. Pedro agora está no céu. Não importa o tamanho do pecado, mas importa o que? Você acredita ou não? Porque Senhor Jesus Cristo já pagou. Vamos ler novamente. 1, 2. E quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Ele já pagou. Você acredita? Ele já derramou seu sangue. Ele já pagou. Na Coreia, antes de ser o pastor, eu trabalhava no ensino médio como professor. Eu ensinava coreanos, né, para estudantes. Mas um dia, um pai me procurou. Professor, aconteceu problema. O que? Meu filho já polícia pegou. Por quê? Na OLX, como explica? O OLX, ele, por exemplo, eu estou vendendo notebook, o valor é 10 mil, mas vou vender 5 mil novo. Então, muitas pessoas mandou dinheiro. Ele sumiu. Então, muitas pessoas mandou dinheiro para ele e ele sumiu. Por isso, a polícia
pegou ele. Então, professor, como resolver? Então, polícia disse, ele é ainda estudante. Então, pai, se pagar para todos, então, perdoa, tudo bem, livre. Quanto é, então, total, quanto é? Naquele tempo, 30 mil reais, mais ou menos, 30 mil reais. Então, ele é pobre. Então, ele emprestou dinheiro dos vizinhos e famílias e ele pagou para todos. E ele voltou novamente para mim. Professor, por favor, não avise para meu filho que eu já paguei. Não avise. Por quê? Porque ele precisa de sofrimento. Porque ele errou grande. Então, ele precisa de sofrimento para corrigir. Ah, boa ideia. Tá bom. Por isso, eu não avisei eu também. Então, ele, quando chega na escola, sempre, rosto, uma semana, sempre preocupado. Ah, amanhã, talvez, hoje à noite, polícia voltou e me pega para prisão, né? Prisão. Então, sempre preocupado. Então, quase ele morrendo, muito escuro. Por isso, eu liguei para pai, agora ele já sofreu bastante, então vou avisar, tá bom? Sim, professor, tá bom. Eu chamei. Você vai fazer novamente isso? Não. Você já arrependeu? Sim, professor, sim. Seu pai está todo dia trabalhando como motorista, trabalha duro para você. Ele paga para você todas as coisas. Por que você errou? Desculpa. Não me para, desculpa para seu pai, você fala. Desculpa. Seu pai te ama. Seu pai te ama. Ele me olhando. Seu pai já pagou seu dívida. Ele não acredita, parece não acredita. Seu pai já pagou seu dívida. Depois eu expliquei. Ele acreditou. Sério? Meu pai já pagou por mim? Então, o rosto dele já se tornou brilhante. Por quê? Uma semana antes já pagou, né? Seu pai já pagou uma semana antes, mas durante uma semana ele não sabia, por isso o coração dele muito angústia e sofrimento. Por quê? Mesmo que já pagou, mas não sabia. Entendeu? Jesus Cristo já pagou por seu pecado. 2024 anos já ele pagou. Mas algumas pessoas hoje sabem. Nossa, meu pecado passado, até meu pecado futuro também, ele já pagou? Agora, eu acredito, sim. Se você acredita, isso é salvação. Você não pode fazer nada para sua salvação, porque Jesus Cristo já fez totalmente. Se você fazer algumas coisas, isso é grande pecado diante de Deus, porque Ele já preparou tudo, Ele já fez totalmente. Ele quer o quê? Você só aceita. Você precisa só aceita. Não pode fazer algumas coisas para resolver o seu pecado. Você não tem poder. Você é só pecador.
Isaías 53, verso 5. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo foi ferido por causa das nossas, não é nossas, minhas transgressões. Jesus moído por causa das minhas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é nossas, minha. Então, vamos ler novamente. Nossas pode trocar em minhas, tá bom? Minhas. 1, 2. Mas ele foi ferido por causa das minhas transgressões e moído por causa das minhas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tá certo? Sim, tá certo. Aqui. Ele tirou, né, o pecado do mundo. Deus transferiu, porque aqui Senhor fez cair sobre ele. Senhor é Deus. Ele é Jesus. Então, o Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Nós todos. Todos significa cada pessoa, cada um de nós, cada pessoa. Nossa, Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade meu. Meu pecado já Deus tirou, transferiu para Jesus. Aqui. 잠깐만 나와주세요. 잠깐 가지고 계세요. Esse preto, né? Preto. Esse é pecado, tá bom? Pecado. Pecado, né? Pecado. É preto. Então, Deus pegou e transferiu para quem? Jesus. É o papel de Deus. Eu sou Deus. Não é verdade Deus. Não pode falar. Pastor Jacob fala, ele é Deus. Não é isso. Papel, tá bom? Novamente. Deus pegou pecado e entregou para Jesus. Então, originalmente, ele deve morrer. Mas, agora deve morrer quem? Jesus. Espere. Ele morreu na cruz, derramando o quê? Sangue. Cadê pecado? Sangue de Jesus já cobriu, pagou. Então, Deus, já pagou. Sangue de Jesus já derramou, pagou. Tá bom. Pode entrar no reino de Deus. Tá bom? Isso. Já derramou sangue de Jesus. Amém? 감사합니다. Obrigado. Sangue de Jesus já derramado. Aqui, olha novamente. Pecado do mundo. O que é pecado do mundo? Pecado de Adão. Eva também, Eva pouco mais alto, né? Eva pouco mais alto. Adão, Eva. Aqui eu. Hoje, 2024. Hoje, meu pecado passado, meu pecado futuro. E ele é a última pessoa, né? Última pessoa. Esse é pecado do mundo. Então, Deus
fez cair sobre Jesus? Vamos olhar. Quem fez? Deus. Deus transferiu o pecado do mundo para Jesus. E Jesus Cristo morreu, derramando sangue. E ele disse, está consumado. Agora, cadê pecado? Todo mundo fica branco. É justo, santos. Antigamente, mas Jesus Cristo pagou o sangue, está consumado. Isso é salvação. Você acredita? Mas algumas pessoas ainda confundidas. Obrigado, Jesus Cristo. Então, ele já pagou. Então, desde agora, vou esforçar, evitar pecado e vou resolver o meu pecado. Todos os dias vou confessar para receber a salvação. Isso está certo? Se você fazer isso, o que significa? Você ainda não acredita o que Jesus pagou totalmente. Se você acredita, então Jesus Cristo, obrigado, agradeço. Só receber, por favor. Jesus Cristo já preparou o presente de salvação. Ele já preparou presente para você. Só você receber. Tá bom? Vamos cantar. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Vejo a minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-me perdão só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Ele vem perfeita paz pelo seu precioso sangue, infalível e eficaz, este tão precioso sangue. Dele vem perfeita paz. Você já ganhou perfeita paz? Sim, só pelo sangue de Jesus. Essa é perfeita paz. Eu lerei Hebreus 9, essa palavra também é importante. 9, verso 25 a 26. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário, com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Antigamente, sacerdotes cada ano entram no santuário com sangue de animais. Por que cada ano? Não resolveu nada. Então, cada ano. Senhor Jesus, por favor, me perdoa. Por favor, me perdoa. Cada ano. Por quê? Ainda não veio Jesus Cristo. Mas, vamos ler tudo juntos. Mas, agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Entendeu? O tempo do Antigo Testamento,
cada ano, todos os anos, sacerdotes fez sacrifício. Por quê? Não tem poder para resolver o pecado. Não tem poder. Por isso, cada ano. Porque agora também muitas pessoas, todo dia, pede, por favor, Senhor, por favor, me perdoa, por favor. Deus disse, você, por que não acredita? Eu já morri na cruz derramando sangue. Por que você não acredita? Você está pedindo me morrer novamente? Ele disse, mas agora, na consumação dos séculos, quantas vezes? Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Não é sacrifício de animal. Sacrifício de si mesmo. Sacrifício de Jesus Cristo. Mesmo. Si mesmo. Sangue de Jesus tem poder para aniquilar o pecado. Para aniquilar o seu pecado. Tá certo? Sim. Vamos ler todos juntos. Hebreus 9, verso 12. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Nem por sangue de bodes e bezerros, nem por sangue de animais, mas por seu próprio sangue de Jesus. Por sangue de Jesus entrou quantas vezes? Uma vez no santuário, havendo efetuado uma o quê? Eterna redenção. Isso é importante. Eterna redenção. Redenção significa pagar, né? Pagar a dívida de pecado e libertar do pecado. Entendeu? Isso é redenção. Mas redenção válido eterna. Não é só passado. Não é só passado. Não é só pecado origem. Não é só pecado origem. Não é só pecado passado. Mas eterna redenção. Havendo efetuado uma eterna redenção por seu próprio sangue. Sangue de Jesus. Tá certo? Muitas vezes, Senhor Deus escreveu na Bíblia, já havendo efetuado uma eterna redenção, já acabou, eu já morri, eu já dei a meu sangue perfeitamente, por favor. Mas pessoas não lê, não ouve a Bíblia. A Bíblia sempre fechado. Só fala, graças a Deus. Não abre. Senhor Deus já nos mandou muitas canetas. Caneta não, carta. Carta 맞죠? carta. 편지. cartas. Mas não lê. Só domingo. Hoje domingo. Bom dia, pastor. Glória a Deus. Bom dia. Quando lê? Eu visitei uma casa do irmão. Na mesa, está aberta. Eu pensei, ele está lendo a Bíblia. Semana que vem, eu visitei de novo. Mesmo número que mesmo. Sempre está aberta. Quem lê? Que isso? Porque, irmãos, você precisa só ouvir a palavra de Deus. Não pode uma pessoa. Eu já recebi salvação. Quem falou? Pastor Jaco. Não pode isso, Pastor Jaco, não. Bíblia fala. Sempre Bíblia fala. Entendeu?
Só Bíblia. Não é palavra do pastor. Bíblia só. Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Por quê? Por que ressuscitou? Isso significa um recibo de pagamento. Entendeu? Quando Jesus morrer, derramando do sangue, isso é pagamento. Então, se pagar, então precisa de recibo, né? Nota fiscal. Nota fiscal é o quê? Ressuscitou Jesus Cristo. Entendeu? Vamos ler todos juntos. 1, 2. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Agora você justificado. Agora você não é pecador mais. Você é santo. Você é já o justo. Glória a Deus. Quem falou? Não é pastor Jacó. Bíblia fala. Jesus Cristo já ressuscitou para nossa justificação. Então, você é agora o justo. Você é um santo. Quem é os santos? Aqueles que receberam salvação são os santos. Aqui tem muitos santos diante aos olhos de Deus. Aqui também, Romanos capítulo 3, verso 23 a 24. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente. Por quê? Para mim, gratuito. Mas Jesus pagou. Jesus Cristo pagou pela sua graça, pela redenção. Então, salvação é só no sangue. Só no sangue de Jesus. Isso é graça. Aqui também. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 10. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Você já sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Quantas vezes? Feita quantas vezes? Feita uma vez. Se não resolveu totalmente, então ele tem que morrer novamente. Mas ele já havendo efetuado uma eterna redenção. Por isso, ele só feita uma vez. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Feita quantas vezes? Uma vez. Feita uma vez. Tá bom? Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 10 também. Vamos ler todos juntos. Isso mesmo palavra, né? Aqui 11 e 12 também eu lerei. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Sim. O tempo do Antigo Testamento, todo dia, cada ano, sacerdotes, muitas vezes sacrifícios, mas nunca podem tirar os pecados, porque isso é uma sombra, não é imagem real. Uma sombra não tem poder, mas este, letra vermelha, vamos ler todos juntos, 1, 2, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado detrás de Deus. Irmão Salomão, aqui, mas este, no Novo Testamento, agora, havendo
oferecido para o que? Para sempre, para sempre. Eterna redenção, para sempre. Um único sacrifício. É Jesus Cristo, né? Um único sacrifício pelos pecados. Está assentado ou levantado. Por quê? O trabalho de Jesus já terminou. Então ele assentado. Agora ainda não terminou o seminário. Por isso eu está em pé. Está cansado. Dor de cabeça, dor de pé, né? Mas se terminar, vou sentar. Mas Jesus Cristo já está assentado à destra de Deus, porque o trabalho dele já terminou. Deus está falando para nós. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Deus está falando. Jamais me lembrarei de seus pecados. Então, Senhor Deus lembra seu pecado ou lembra, não lembra. Não lembra mais. Por quê? Sangue de Jesus já pagou. Por exemplo, vamos imaginar, você emprestou dinheiro, 10 mil do banco de Itaú. Então, quando você emprestar, no computador de banco do Itaú, já escreveu tudo. Pastor Jacó emprestou 10 mil reais, juro, quantas por cento. Então, um dia eu ajuntei dinheiro, pagar. Então, deixa no computador ou tem que pagar? Tem que apagar. Porque Senhor Deus jamais não mais lembra. Jesus Cristo já pagou. Então, não lembra mais. Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde a remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então, oblação de Jesus já fez totalmente. Então, você não pode fazer outra oblação pelo pecado. Não pode isso. Somente sangue de Jesus já pagou 100%. Mas algumas igrejas, sangue de Jesus pagou mais, você agora precisa de guardar o sábado. A sangue de Jesus Cristo já pagou, então você tem que guardar os 10 mandamentos. Não pode isso. Somente sangue de Jesus. Só graça de Deus. Não pode fazer algumas coisas, nada você. Não há mais oblação pelo pecado, não há mais oblação pelo pecado. Isaías 38, vamos ler juntos, 1, 2. Eis que foi para minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar minha alma da cova da corrupção. Porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Deus, lançaste meus pecados para frente e para trás. Para frente ou para trás? Para trás significa não quer ver mais. Senhor Deus pegou meu pecado e Ele lançou para trás. Porque Ele não quer ver meu pecado para trás. Senhor Deus explicando muitas formas, né? Em muitas formas. Porque explicar detalhadamente para conhecer a salvação, né? Ele lançaste para trás. Vamos ler também, todos juntos. 1, 2. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim
e dos teus pecados não me lembro. Não me lembro. Agora, vamos terminar. Então, só 3 minutos, tá bom? O Isaías 44, versículo 22. Vamos ler todos juntos. 2. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te vou apagar ou apaguei. Você precisa ler certo. Não é vou apagar, mas já apaguei. Já apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Então você torna-te para mim, volta para mim, porque eu te remi. Não é vou remir, não é isso. Eu te remi. Esse passado, né? Passado já feito, já feito. Senhor Deus já apagou, Ele já nos perdoou, já. Então, você só tem que voltar. Voltar significa acredita. Acredita. O que Jesus fez. Só acredita. Jesus Cristo já pagou. Obrigado. Só aceita. Quando o filho deixou seu pai ir embora com dinheiro, e ele gasta tudo. E, graças a Deus, ele voltou. Então, quando o filho voltou, o pai novamente expulsou? Não. Oh, meu filho, oh, meu filho. Isso é salvação. Voltar a Deus, isso é salvação. Você já voltou? Então, vamos cantar o 1, 2. Mas suaves convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta te espera velando. Vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando. Chama o pecador, vem. Então, você já voltou? Sim. Esse é o pecado de quem? Meu. Esse é pecado do passado, por cima. Agora, esse é pecado de presente, agora. Esse é pecado do futuro. Esse é, tudo é meu pecado. Totalmente meu pecado. Então, sangue de Jesus já apagou. Apagou. Quantos por cento? 100%. Se você, vou ajudar pouquinho. 1%, se você fazer 1%, então, sangue de Jesus tem que diminuir, 99%. Se você trabalhar 10%, sangue de Jesus 90%. Não pode, deve ser 100%. Sangue de Jesus 100%. Você não pode fazer nada. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Isso é só graça. Graça. Agora, sua identidade, seu identidade. Não sei. Seu identidade, sua identidade. Sua identidade já mudou. Antigamente, pecador, mas agora, o filho, o povo de Deus. 1 Pedro, vós que em
outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Sim. Antigamente, outro tempo, antes de salvação, não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos ler todos juntos. 2. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Agora, aqueles que receberam salvação, sua identidade já mudou. Agora você se tornou um filho de Deus. Então, identidade nunca vai mudar. Se você, sim, ainda você tem carne, por isso, mesmo que recebeu salvação, você também poderia pecar novamente. Ainda seu coração tem pecado, natureza pecaminosa. Mas, já Senhor Deus pagou. Mas, por isso, sua status, sua situação ainda não mudou como filho de Deus. Mas sua identidade já mudou na lei. Entendeu? Mas agora, pouquinho, vai mudar. Se você fica na igreja, então, com a palavra de Deus, você, pouquinho, vai mudar a sua vida. Mais santo, pouquinho. Não pode confundir identidade e status. Identidade é uma lei. Na lei de Deus, você já, sua identidade já mudou para filho de Deus. Isso nunca cancela isso. Sua identidade nunca cancela. Porque filho de Deus, sempre filho de Deus, para sempre. Se você fica, agora não é meu filho. E obedecer, agora meu filho. Não obedece, agora não. Não é isso. Sempre filho de Deus. Salvação nunca cancela mais. Salvação nunca cancela. Entendeu? Isso é importante. Aqui. João, o Evangelho de João, capítulo 10, verso 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, vida eterna, você já ganhou vida eterna. Salvação, vida eterna. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Porque Deus, Senhor Jesus Cristo, segura sua salvação. Nunca mais perder. Você não pode confundir, porque eterna redenção. Então, sua salvação nunca mais perder. Senhor Deus, segura. Última palavra, vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Então você não pode se gloriar. Eu recebi a salvação. Não pode, só dom de Deus. Você só recebeu. Já recebeu dom de Deus de salvação? Sim. Amém? Então, agora você sempre fica na igreja. Então, Igreja de São Paulo, ajudar sua vida de fé. Então, você sempre fica aqui na igreja. Igreja é
casa de Deus. Casa de Deus. Senhor Jesus Cristo, Jesus é cabeça da igreja. Igreja é corpo de Jesus. Não pode separar. Então, vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado por nos salvar, derramando sangue precioso na cruz. Somente sangue de Jesus Cristo nos lavou todos os nossos pecados. Senhor, muito obrigado por nos salvar. E Jesus Cristo morreu na cruz. Senhor, agora nós recebemos a salvação. Então, agora, por favor, nos ajude para obedecer a Tua palavra. Agora, nos ajude para viver por glória de Deus. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.